Atenção, temos a previsão de tempestades intensas em diversas cidades do Brasil nas próximas horas e dias. São Paulo e Rio de Janeiro estão sob risco de tempestades intensas entre esta quinta e sexta-feira. O transporte de umidade vindo do oceano, combinado com o calor dos últimos dias, vai intensificar as condições de instabilidade em diversas áreas desses estados. Chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, podem trazer transtornos significativos. Será que sua cidade está na rota dessas tempestades? Será que vai chover aí onde você mora? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Hoje vamos detalhar a previsão do tempo para o Brasil, em especial para as regiões que poderão ser afetadas por fortes tempestades nas próximas horas e dias. Vamos ver que os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que estão sob o risco de tempestades, tanto na quinta quanto na sexta-feira, dias 23 e 24 de janeiro, serão bem abordados nesse vídeo. Vamos analisar as condições que estão favorecendo essas instabilidades, identificar as áreas mais vulneráveis e analisar o impacto dessas condições climáticas. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes. Mas antes de começar nossa análise, eu tenho aquele recado bem rápido para você que está acima do peso e precisa perder peso de um jeito fácil e rápido. Para saber o que você precisa fazer, é só acessar um dos links presentes neste vídeo, na descrição, no comentário fixado ou neste QR Code que está aparecendo aí na tela agora. Então, esse foi o recado, vamos à previsão do tempo de hoje. Vamos começar analisando o cenário climático atual. Nesta semana, São Paulo e Rio de Janeiro estão sob a influência de um fenômeno climático típico do verão brasileiro, mas com características particularmente intensas. A circulação marítima, um processo em que a umidade do oceano é transportada para o continente, tem desempenhado um papel de grande importância na formação de instabilidades atmosféricas. Esse transporte contínuo de umidade, quando combinado com as altas temperaturas registradas nos últimos dias, cria um ambiente altamente propício para o desenvolvimento de nuvens de grande extensão vertical responsáveis por tempestades intensas. A atmosfera da região está em um estado de pré-carregamento, com calor acumulado ao longo de dias consecutivos e umidade em níveis elevados. Isso funciona como combustível para as tempestades que se formam principalmente durante a tarde, quando o aquecimento diurno atinge seu pico. Durante esse processo, o ar quente e úmido sobe rapidamente, gerando nuvens que podem atingir altitudes consideráveis e formar sistemas convectivos intensos. Esses sistemas de tempestade, embora geralmente de curta duração, têm potencial para causar impactos significativos. Alagamentos em áreas urbanas são um risco constante, especialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que possuem infraestrutura de drenagem limitada em alguns pontos. Além disso, rajadas de vento podem derrubar árvores e postes, causando interrupções no fornecimento de energia elétrica. A presença de raios também é uma preocupação com potencial para provocar danos materiais e até mesmo riscos diretos à segurança da população. E como ficará o tempo nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro?
Então, começando pela manhã, a quinta-feira começará com um cenário mais estável em boa parte das áreas mencionadas. No entanto, é importante ressaltar que o tempo estará longe de ser completamente tranquilo. Nas regiões sul, sudeste e leste do estado de São Paulo, além do sul do Rio de Janeiro, haverá chances de chuvas leves e localizadas. Essas precipitações matinais são resultado da umidade residual acumulada durante a noite associada à circulação marítima. Embora sejam consideradas de baixo impacto, essas chuvas podem reduzir a visibilidade em trechos de rodovias e causar algum transtorno em áreas de trânsito intenso. Já na tarde da quinta-feira, o cenário muda drasticamente. Com o aumento das temperaturas, o calor diurno intensifica o movimento ascendente do ar, ativando a formação de nuvens carregadas. Nesse período, as condições se tornam muito mais instáveis em São Paulo, especialmente em regiões como Campinas, Bauru e Ribeirão Preto. Essas localidades estão entre as mais propensas a tempestades severas, que podem ser acompanhadas por rajadas de vento intensas e descargas elétricas frequentes. No sul do Rio de Janeiro, como em cidades como Angra dos Reis e Paraty, as chuvas se apresentam de maneira mais isolada, mas ainda assim com potencial para causar transtornos, principalmente em áreas de encosta que permanecem vulneráveis a deslizamentos. A combinação de alta umidade com o relevo acidentado do litoral fluminense amplifica esses riscos. À noite, as condições atmosféricas começam a se estabilizar gradualmente. No entanto, a persistência de umidade na atmosfera mantém o risco de chuvas fortes, especialmente no norte e no noroeste do estado de São Paulo. Cidades como Araçatuba e São José do Rio Preto devem estar preparadas para a possibilidade de precipitações intensas que podem ocorrer em curtos períodos de tempo, elevando o risco de alagamentos. A transição para um período mais estável será acompanhada de temperaturas ainda elevadas, tornando o ambiente abafado e desconfortável para a população. Agora vamos à previsão para sexta-feira, dia 24 de janeiro. A manhã de sexta-feira seguirá o padrão observado no dia anterior, com chuvas começando a se formar no final do período matinal. Regiões como o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista e o sul do Rio de Janeiro, estarão mais suscetíveis a essas precipitações. É importante destacar que, embora essas chuvas sejam inicialmente fracas, elas podem se intensificar rapidamente com o avanço do dia. No sul do Rio de Janeiro, cidades como Resende e Volta Redonda estarão sob risco moderado de chuvas matinais que, embora esparsas, podem acumular volumes consideráveis ao longo das horas. Esse fenômeno é resultado direto da circulação marítima que continua trazendo umidade do Atlântico para o continente. À medida que a tarde avança, o calor e a umidade tornam-se os protagonistas do cenário climático. Em São Paulo, quase todo o estado estará sob risco de chuvas generalizadas, com maior intensidade nas áreas litorâneas e na região centro-norte. Cidades como Campinas, Ribeirão Preto e Botucatu estarão no epicentro dessas instabilidades, enfrentando tempestades que podem incluir ventos fortes e raios. No sul do Rio de Janeiro, embora as chuvas sejam menos expressivas em volume, elas ainda terão potencial para causar transtornos, principalmente em áreas urbanas densamente povoadas. A combinação de calor intenso e chuvas pontuais podem criar um efeito de abafamento, aumentando o desconforto térmico na região. Na noite de sexta-feira, o estado de São Paulo continuará registrando chuvas, mas agora com maior concentração no oeste do estado. Regiões como Limeira e São Carlos estarão sob risco de tempestades intensas com acumulados significativos que podem superar os valores observados nos dias anteriores.
Esse período será particularmente delicado para áreas urbanas que já apresentam histórico de alagamentos, tornando essencial que a população esteja atenta às atualizações das autoridades locais. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a noite será marcada por uma redução gradual nas condições de instabilidade. A capital carioca e cidades próximas deverão registrar apenas chuvas leves e localizadas sem grandes volumes acumulados. Essa estabilização no tempo permitirá um alívio momentâneo para as áreas mais afetadas pelas condições climáticas severas ao longo do dia. Os 2 dias analisados indicam que tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro enfrentarão um cenário climático desafiador. A combinação de calor, umidade e instabilidades atmosféricas não só favorece a formação de tempestades severas, como também aumenta o risco de alagamentos, quedas de energia e outros transtornos. A população deve se manter informada e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos dessas condições. É importante reforçar que, mesmo em períodos de transição para um tempo mais estável, os riscos associados a eventos climáticos intensos podem persistir. Por isso, a atenção deve ser redobrada em áreas urbanas e regiões de relevo acidentado, onde os efeitos das tempestades podem ser amplificados. As tempestades previstas para São Paulo e Rio de Janeiro têm potencial para causar transtornos significativos, alagamentos em áreas urbanas, queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia e deslizamentos em regiões de encosta estão entre os riscos associados. Por isso, tome muito cuidado se você mora em uma das áreas afetadas. Os volumes de chuva esperados até sexta-feira à noite variam entre os estados. Em São Paulo, os acumulados podem alcançar até 50 milímetros, especialmente nas regiões sudeste do estado, como em Angatuba e Eldorado. Já na capital paulista, são esperados pouco mais de 20 milímetros. No Rio de Janeiro, os maiores acumulados serão observados no extremo sul do estado, com valores próximos a 19 milímetros. Cidades como Volta Redonda e Angra dos Reis terão valores mais moderados, enquanto a capital carioca deverá registrar acumulados inferiores a 2 milímetros. As condições climáticas previstas para São Paulo e Rio de Janeiro entre quinta e sexta-feira destacam a importância de estar atento às mudanças no tempo e se preparar para eventuais transtornos. O calor e a umidade criam um cenário propício para tempestades que podem ser intensas em várias áreas, especialmente no interior paulista e no sul do Rio de Janeiro. Agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Tá calor? Tá fazendo frio? Tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes. E caso você ainda não tenha deixado o seu like nesse vídeo, aproveite para fazer isso agora mesmo. E se você é novo por aqui, aproveite também para se inscrever e não perder as nossas próximas atualizações. Mas calma, que esse vídeo não para por aqui. Nós temos mais previsões do tempo para outras regiões do Brasil. Continue assistindo. A semana termina com uma combinação de calor intenso e tempestades generalizadas que prometem impactar toda a região sul do Brasil. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão em alerta para chuvas volumosas que podem gerar transtornos como alagamentos, quedas de energia e ventos fortes. A região sul do Brasil está passando por um período de intensas variações climáticas típico da estação de verão. O calor aliado à alta umidade tem criado as condições ideais para a formação de tempestades isoladas e eventos climáticos severos, enquanto o Paraná tem registrado acumulados expressivos com mais de 120 milímetros em algumas localidades nos últimos 10 dias. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm apresentado acumulados mais modestos em torno de 50 milímetros.
Essa distribuição irregular, no entanto, está em transição. As previsões indicam uma mudança significativa nos próximos dias, com chuvas mais frequentes e abrangentes em toda a região sul. O calor acumulado durante a última semana desempenha um papel de grande importância no agravamento das instabilidades. As tempestades elevadas aquecem o solo e a atmosfera, fornecendo a energia necessária para a formação de nuvens de tempestade. Além disso, a circulação atmosférica está trazendo umidade adicional do oceano, intensificando ainda mais as condições climáticas. O resultado é um padrão climático que favorece tempestades severas com potencial para chuvas volumosas, rajadas de vento e descargas elétricas. Cidades urbanizadas estão particularmente vulneráveis devido à baixa capacidade de drenagem e à concentração de calor que intensifica o desconforto térmico. E como fica o tempo, então, nesta quinta-feira, dia 23, na região sul do Brasil? Bem, a quinta-feira começa com sinais de instabilidade, especialmente em regiões do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No oeste do Paraná, localidades como Cascavel e Foz do Iguaçu enfrentam temperaturas já elevadas desde as primeiras horas do dia. Esse aquecimento inicial é um precursor das chuvas que se formarão ao longo do dia. No noroeste do Rio Grande do Sul, cidades como Uruguaiana e Alegrete experimentam um padrão semelhante com pancadas leves de chuva durante a manhã associadas ao aumento da umidade. Santa Catarina, por sua vez, inicia o dia sob uma densa cobertura de nuvens, especialmente nas áreas do leste e norte do estado. Cidades como Joinville e Blumenau estão propensas a registrar precipitações esparsas pela manhã que, embora leves, podem aumentar a umidade do solo. Esse cenário de instabilidade matinal prepara o terreno para eventos climáticos mais intensos à tarde. À medida que o sol aquece o solo, o calor intensifica a instabilidade atmosférica. No Rio Grande do Sul, as chuvas se tornam mais generalizadas, espalhando-se pelo centro e leste do estado. Porto Alegre, em particular, enfrenta um aumento no risco de tempestades, com possibilidades de descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir até 60 km por hora. As áreas urbanas ficam sob risco de alagamentos rápidos, especialmente em locais com drenagem insuficiente. Em Santa Catarina, o Vale do Itajaí e a região metropolitana de Florianópolis entram em alerta devido ao aumento das chuvas. Os acumulados começam a se intensificar e o risco de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de encosta torna-se uma preocupação significativa. No Paraná, as condições climáticas se deterioram no noroeste do estado e nas proximidades de Curitiba, com tempestades severas que podem causar quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia. À noite, mantém a atividade climática intensa em toda a região sul. No noroeste do Rio Grande do Sul, as tempestades permanecem ativas, com chuvas volumosas que podem agravar os transtornos já enfrentados ao longo do dia. Em Santa Catarina, o litoral continua a registrar chuvas significativas, enquanto o interior do estado experimenta uma leve redução na intensidade das precipitações. No Paraná, as chuvas se concentram no sul e oeste, mas o risco de descargas elétricas e ventos fortes persiste. Na sexta-feira, as condições climáticas mostram sinais de intensificação. No oeste do Rio Grande do Sul, cidades como Uruguaiana e Santa Maria registram chuvas mais abrangentes desde as primeiras horas do dia. A nebulosidade aumenta, reduzindo ligeiramente as temperaturas, mas mantendo o ambiente abafado. No centro de Santa Catarina, municípios como Lages e Chapecó
começam o dia com chuvas moderadas que se intensificam gradualmente. No Paraná, as áreas de instabilidade são mais concentradas no norte e noroeste do estado, onde o calor e a umidade criam as condições perfeitas para a formação de tempestades no período vespertino. O período da tarde é marcado por condições climáticas mais críticas. No Rio Grande do Sul, praticamente todo o estado estará sob alerta devido ao aumento das tempestades. Regiões como Caxias do Sul e Pelotas enfrentam chuvas volumosas, enquanto áreas urbanas enfrentam riscos de alagamentos e descargas elétricas. Em Santa Catarina, a situação não é diferente. Florianópolis e o Vale do Itajaí registram acumulados significativos, enquanto o litoral permanece em alerta para ventos fortes. No Paraná, Curitiba e cidades próximas enfrentam chuvas generalizadas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. A Defesa Civil mantém o estado de alerta em áreas de maior vulnerabilidade, especialmente nas encostas e em regiões urbanas com drenagem deficiente. Durante a noite, as tempestades permanecem ativas em toda a região sul, mas com uma leve redução em intensidade em áreas mais afastadas do litoral. No Rio Grande do Sul, as condições urbanas continuam delicadas, com alagamentos em áreas mais vulneráveis. Santa Catarina e o Paraná mantêm precipitações volumosas em regiões específicas, mas começam a apresentar sinais de estabilização gradual. E como ficará o tempo no sábado? O sábado amanhece com a formação de um ciclone sobre o Atlântico próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. Esse sistema intensifica as condições climáticas em toda a região, com chuvas mais volumosas se espalhando pelo norte do estado e atingindo Santa Catarina e o sul do Paraná. As temperaturas continuam a cair nas áreas afetadas, trazendo alívio ao calor, mas aumentando o risco de alagamentos em regiões urbanas. À tarde, o ciclone alcança seu pico de intensidade, provocando tempestades severas no norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Porto Alegre e Florianópolis estão entre as cidades mais afetadas, com riscos de acumulados significativos de chuva, ventos intensos e descargas elétricas. No Paraná, as chuvas se tornam mais frequentes no sul do estado e na região metropolitana de Curitiba, com possibilidade de transtornos urbanos. Com o avanço do ciclone para o oceano, as condições climáticas começam a se estabilizar no oeste da região sul. No entanto, áreas litorâneas de Santa Catarina e do Paraná ainda enfrentam chuvas moderadas que podem causar transtornos localizados, especialmente em áreas já saturadas pela precipitação dos dias anteriores. As condições climáticas da região sul para os próximos dias exigem atenção redobrada da população, com chuvas volumosas, ventos intensos e riscos de descargas elétricas. É essencial que todos estejam preparados, estejam também atentos para enfrentar os impactos dessas condições. Acompanhe nossos próximos vídeos para atualizações detalhadas e compartilhe nos comentários como está o tempo aí na sua região neste momento. Entre quinta-feira e sábado, a região sul do Brasil estará sob a influência de condições climáticas adversas, com potencial para tempestades severas e acumulados significativos de chuva. Os principais impactos incluem alagamentos em áreas urbanas com drenagem insuficiente, quedas de árvores e postes devido a rajadas de vento e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Também podemos citar os riscos de deslizamentos em áreas de encosta, especialmente no litoral de Santa Catarina e no sul do Paraná. Assim, recomenda-se que a população permaneça atenta aos alertas das autoridades locais, evite áreas de risco e adote medidas preventivas, como garantir
que calhas e bueiros estejam desobstruídos. Em casos de emergência, a Defesa Civil e os bombeiros devem ser acionados imediatamente. Com o calor intenso, a circulação atmosférica e a umidade elevada, a região sul do Brasil enfrentará uma sequência de dias com clima severo, tempo severo e instável. É fundamental que você esteja atento para lidar com os impactos dessas condições climáticas. Agora eu quero saber como está o tempo na sua cidade neste momento. Tá chovendo? Tá fazendo frio? Tá calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua participação é sempre muito importante e é sempre um prazer ler os seus comentários aqui embaixo, por isso capricha. E não se esqueça do que eu disse no início deste vídeo sobre perder peso de um jeito fácil e rápido. Eu deixei a solução para o seu problema nos links nesse vídeo, na descrição, no comentário fixado ou neste QR Code que está aparecendo aí na tela agora. Cuide bem da sua saúde. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?